Olá, povo de Deus. Estamos juntos nesta quinta-feira. Hoje, a última qualidade da Rainha Esther. Nesse quadro, ore para nós. O aconteceu nessa nossa rede social. Se conta no livro de Esther, capítulo de número 5, versículo de número 2, que nos diz o seguinte: Quando o rei viu a Rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Já falamos no começo sobre as 8 qualidades da rainha Esther. E hoje encerraremos essa 8ª qualidade. Falamos sobre sabedoria, dedicação, firmeza, obediência, fidelidade, humildade, santidade. Hoje faremos sobre fé. Aqui Esther, ao entrar na presença do rei, usou a fé e tudo deu certo. Ou seja, precisamos crer que tudo aquilo que não podemos fazer, Ele pode todas as coisas. Deus, Jesus pode todas as coisas. O que é fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que se não vê. Fé. A Esther ali usou a fé. E nós também temos que usar a nossa fé. Quando Lázaro, que Jesus fala que Lázaro não dormiu, não morreu, e sim, ele ia despertar, Lázaro estava dormindo para Jesus, Lázaro não estava morto. Os outros poderiam estar mortos. As irmãs poderiam estar mortas, a sociedade poderia estar morta. Para todos ali que conhecessem, Lázaro poderia estar morto. Mas para Jesus, Lázaro estava dormindo. Quando ele diz, vou despertar. Quando Jesus chegou lá, Jesus falou, onde puseram? Ali. Foi, Jesus foi até lá. E aquela multidão ali. O que Jesus falou? Traga os homens, tira a pedra. Jesus ali fez um milagre de fé. Fé. E todos ali se maravilharam. O que Jesus falou para Lázaro? Lázaro, vem para fora. E todos ali se maravilharam. Oh, quem é esse que até mortos ressuscita? E Lázaro saiu. Esther também usou a sua fé para ter algo grandioso na presença de Deus, na presença do rei, o rei Assuero. Mas temos, se a gente for analisar, meus amados irmãos, amigos, a história de Esther é uma história que a gente tem que ler todos os dias. Como aquela jovem, aquela moça que viu rainha, foi de uma sabedoria, de uma dedicação, de uma firmeza, de uma obediência, fidelidade, humildade, santidade e a fé que ela tinha muito grande. No Deus que tudo pode. E a Bíblia diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você pode todas as coisas daquele lá de cima que te fortalece todos os dias, no andar da sua vida. Você pode estar cansado, mas Deus te fortalece. Você pode estar abatido, Deus te fortalece. Você pode estar triste, Deus te fortalece. Você pode até estar triste, Deus vai te fortalecer. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Temos essa convicção. Temos que andar, como a Bíblia diz, nós temos que andar por fé e não por vista. Quando Moisés tirou aquele povo todo do Egito, e ali viram, se debateram com algo ali que, às vezes, para alguns, era impossível transpassar. Era impossível chegar para o outro lado.
Para o povo de Deus ali, para muita gente era impossível. E muita gente fala, Moisés, poxa Moisés, tu nos tirou lá do Egito para morrermos neste mar vermelho, Moisés. Que é isso? Moisés? Lá estava melhor. Nós estávamos escravos, mas nós tínhamos comida, nós tínhamos água. Não viemos aqui para morrer neste mar. Mas Moisés ali, ouvindo a voz de Deus, a sua fé em Deus foi tão grande, que ele ali levantou as mãos para o céu com aquele cajado e Deus fez aquele milagre e o povo passou para o outro lado. Enquanto o povo de Faraó, o exército de Faraó, ali pereceu. É fé, irmãos. Nós temos que usar nossa fé de um jeito sobrenatural, de um jeito extraordinário. Será que nós estamos usando a nossa fé? Será que nós estamos sabendo usar a nossa fé? Certa vez, quando Pedro andou sobre as águas para ter com Jesus, Pedro estava afundando e Jesus falou, homens de pouca fé. É isso. E quando Jesus fazia vários milagres ali, então tá, vá, a tua fé de salva. Nós temos que ter essa fé. Você tem que ter essa fé no sobrenatural de Deus. Não adianta nós irmos para igrejas, nós cultuarmos ao Senhor e não ter aquela fé lá no coração. Não adianta, meus amados irmãos, meus amigos, que acompanham na nossa rede social. Não adianta. Nós temos que ter fé e convicção. Hoje não está bom um dia, hoje está ruim um dia, amanhã vai estar melhor dia. Temos que estar enraizado nessa fé. Essa fé que Esté teve quando foi ali, quando o rei viu Esté ali no pátio, e ela conversou ali e tocou naquele cetro. Ali, uma fé. Uma jovem judia, uma jovem ali, que tinha um povo ali a perecer por uma mentira. Mas a gente tem que ter fé, meus amados irmãos, meus amigos. Uma fé que vai além dos olhos. Como aquele cego, Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele usou a sua voz ali. E todos diziam para ele calar. Cala, o mestre não vai te escutar, está longe. Mas Jesus escutou aquele chamado daquele cego. E Jesus mandou trazer. E Jesus perguntou, o que queres que te faça? A fé daquele homem, ele nunca tinha visto Jesus, ele era cego. Nunca tinha falado com Jesus, ele era cego. Mas a fé, Jesus viu a fé daquele homem. Jesus viu a fé sobrenatural e extraordinária daquele homem. E Jesus perguntou, o que queres que te faça? E aquele cego, Senhor, que eu torne a ver. E Jesus deu a visão àquele cego novamente. Aquela mulher também que foi pegada em ato de adultério, e todos pela lei de Moisés, ela tinha que morrer apedrejada. E Jesus ali, na calma, escrevendo na areia. E Jesus falou, qual entre vocês, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Simplesmente, essa palavra de Jesus. Ali todos saíram, dos mais novos aos mais velhos. Ficou somente Jesus e aquela mulher. Jesus não queria saber se aquela mulher era isso ou era aquilo. Não, Jesus não quer saber disso. Jesus não quis saber. Jesus perguntou, onde estão teus acusadores? E ela ali com a cabeça baixa, talvez estava com a cabeça baixa. E ela olhou, levantou a cabeça e falou, não vejo ninguém. E aí que Jesus falou, vá, a tua fé te salvou e não peques mais. É isso nós temos que ter, fé.
E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Será que Jesus, Deus mudou ou a gente que está mudando? Jesus, Deus é o mesmo, Deus não muda, é a gente que estamos mudando. Milagres não existem mais. É uma cantoria na igreja, tá? Parece que a pessoa parece que é no show. Se vai para as igrejas, hoje em dia, algumas igrejas, a mensagem, o tempo, ó, é igual o personagem do grande Chico Anísio, professor Raimundo, que dizia que o sábio do professor era desse tamanho. É igual a palavra. O tempo para a palavra é desse tamanhozinho. Porque quando ganha uma oportunidade, o pessoal não sabe ler um versículo da Bíblia. Jesus chorou, Jesus é bom. Não. Eles vão logo para louvar o Senhor. Louvar o Senhor é excelente, é bom, é. Mas a palavra de Deus ainda é melhor ainda. É o prato principal, é algo que nos alimenta, é a palavra de Deus. E para a palavra de Deus o tempo é com o grande humorista que nos deixou há vários anos, Chico Anísio. O tempo é bem pequeno. E a palavra é que salva. A palavra é que faz milagre. Não estou dizendo que cantar louvores não faz milagre, mas a palavra é o prato principal. É aquilo que nos alimenta diariamente. É a palavra de Deus, meus amados. Esther ali, ela simplesmente teve a fé. Fé. Fé não é apenas duas letras. Não. A fé é muito maior do que duas letras. A fé tem que nascer aqui de dentro. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Acabamos resumindo um pouco as 8 qualidades da rainha Esther. Deus nos abençoe abundantemente. E a conclusão é o seguinte: a história de sucesso de Esther começa quando Deus coloca uma estratégia de sabedoria no coração de Mardoqueu, no coração do seu primo, da pessoa que criou. Isso aqui é a fé, é uma estratégia de Deus. E nós temos que usar essa fé. Usa a fé, ela é algo essencial e sobrenatural. Usa a fé. Não deixe o mar vermelho te assustar. Use a sua fé. E Jesus fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, use a sua fé. Nós precisamos usar essa fé. Eu preciso usar essa fé todos os dias. Você precisa usar essa fé todos os dias. Não sei o que Deus quer dizer com isso. Deus está falando com alguém. Use a sua fé. Os problemas podem, o gigante dos problemas pode estar te enfrentando. Como Golias falava ali, não tem soldado aí Israel para me enfrentar? Davi enfrentou o gigante. O gigante está na sua frente. Usa a fé para derrubar o gigante. Usa essa fé que Davi usou. E Davi usou a fé profética, uma fé sobrenatural. E hoje eu te derrotarei e te darei a cabeça. Ele foi convicto daquilo. A fé é extremamente sobrenatural. Precisamos apenas usar. Use a sua fé. Não deixe o gigante te afrontar. Não deixe as barreiras te impedir. Não deixe o mar vermelho te assustar. Use a sua fé. Que Deus nos abençoe abundantemente e ricamente a sua vida. E que Deus assim nos permitir, nós estaremos novamente juntinhos com essa palavra de fé
com essa palavra de esperança no seu coração, o seguidor, meu amigo. Eu não gosto dessa palavra seguidor. Meus amigos das nossas redes sociais, nossos irmãos das nossas redes sociais, porque essa palavra seguidor me lembra muito John Lennon, né? Que John Lennon, no auge da sua fama dos Beatles, ele dizia que os Beatles eram mais conhecidos do que Jesus Cristo. E um fã matou John Lennon. E aquele fã falou, agora eu sou mais conhecido do que vocês. É isso. Temos que ter amigos, seguidores, amigos e irmãos. Isso. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta. Encerrando a semana. Hoje encerramos um resumo sobre a Rainha Esther. Que Deus os abençoe ricamente. Até a próxima.